falar também sobre um pouco do que foi a montagem do elenco do time esmeraldino para a primeira divisão. Obviamente todos os times, isso eu não canso de falar aqui, né? Às vezes a gente como torcedor esquece da parte financeira, que do futebol brasileiro de 2010, 2012 para cá, essa parte financeira é só você olhar, né? O time que tem o maior faturamento tende a conquistar os principais títulos, e com o Goiás, infelizmente, a gente meio que foi ficando parado no tempo. Então a diretoria teve muitas dificuldades, obviamente, para buscar aí contratações de primeiro nível, se assim podemos dizer. Hoje, dentro do elenco do Goiás, eu vejo assim, uns 3 jogadores com um nível realmente muito alto. O goleiro Tadeu, um mérito aí da diretoria do Goiás, de ter renovado o contrato do jogador. Outro atleta, assim, na teoria estaria em primeiro escalão, mas na prática não foi tão assim, né? O zagueirão Sidney também, que veio lá do futebol europeu, acho que é um cara também muito bom para você ter na Série A, mas até aqui não correspondeu. Outros experientes, o Felipe Bastos, até o próprio Elvis, o Vinícius, mas que não são jogadores assim de extrema categoria para disputar uma primeira divisão. E lá na frente o Pedro Raul, que na minha opinião também é um baita jogador, pode não ser assim a melhor técnica ou algo nesse sentido, mas é um jogador caro que custa mais de R$100 mil por mês dentro do elenco do Goiás. Ou seja, a gente tem assim, claro, né, 2 figuras caras dentro do elenco do Goiás, tanto o goleirão Tadeu quanto também o Pedro Raul. Esse daí qualquer torcedor médio, né, que a gente olhar dentro do futebol brasileiro, um cara que assistiu um pouquinho de jogo aqui nos últimos anos, consegue identificar quem são esses jogadores, além dos outros que foram surgindo, né? O futebol não é feito só de nome. Dieguinho apareceu muito bem, o próprio Maguinho foi uma alternativa nos últimos jogos na lateral direita, o zagueirão Reinaldo, o próprio Ian Souto, que vem se destacando demais. O Sidmar era um cara que realmente foi um achado muito importante. O Matheus Salles, que é um cara também conhecido, mas não chega assim nesse primeiro nível, né, de bons jogadores, como hoje eu encaixo o Pedro Raul e o próprio goleiro Tadeu. Enfim, outras soluções que foram ali aparecendo dentro do elenco do Goiás, com experiência, o Auremir, Felipe Bastos e também o Apodi. No geral, eu acho que é um time competitivo para a primeira divisão, mas na minha opinião ficou faltando um pouquinho mais de características diferentes para cada um desses atletas. Eu acho que o pior problema do Goiás, da diretoria, para o início, né, da Série A do Brasileirão, foi deixar apenas o Elvis como o único camisa 10 do time desde o começo da temporada. É bem verdade que o Luan foi essa contratação para competir juntamente com o Elvis, né, mas acabou que não se firmou e deixou o Goiás com apenas 4 jogos, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a diretoria errou nessa parte, mas tentou fazer algo diferente no começo do ano, quando foi a contratação do Luan, né, que era para ser esse outro camisa 10 do elenco esmeraldino. Na parte dos volantes também eu vi um erro. O Goiás tem hoje 4 jogadores muito parecidos, tanto o Caio Vinícius, o Matheus Salles tem um pouquinho mais de habilidade, mas não é nenhuma maestria para sair com a bola dominada ou tentar um passe diferente. O Felipe Bastos tem, acho que é o jogador mais diferente desse meio de campo do Goiás, porque se a gente colocar o Auremir, é um cara também muito pesado, o próprio Matheus Salles não é esse volante tão habilidoso, o Caio Vinícius também não, ou seja, ficou faltando um pouquinho mais de características diferentes para o técnico olhar no banco de reservas, né, e saber ali mais ou menos que ele pode acrescentar um jogador e mudar a característica do time. Acho que nessa parte ficou faltando acho que um lateral esquerdo também, né, o Goiás demorou demais para definir essa questão, já vem sofrendo essa zica há várias temporadas, e para o começo do ano só tinha o Arthur e o Hugo, né? Esperou o Campeonato Brasileiro começar, que é quando entra a verba também, é bom a gente entender isso. Dificilmente o Goiás vai trazer os principais jogadores logo no comecinho do ano, mas nessa parte da lateral esquerda, até hoje, né, o Goiás vem sofrendo dentro do time, né? Tanto é que vai buscar o Sávio na lateral esquerda para o Verdão agora nesse segundo semestre. Então, falando um pouco mais sobre esse elenco, né? Realmente foi meio que montado às pressas, ficou faltando um camisa 10, outras referentes de zagueiro, até mesmo porque se a gente considerar dentro do planejamento inicial, nem o Sidmar, nem o Ian Souto era para ser esses caras titulares absolutos dentro do time. Meio que o Jair Ventura foi colocando ali, eles pegando a confiança, o time bem organizadinho, e acabou que deu certo, né? E hoje conseguem recompor essa zaga do time esmeraldino, mas na teoria só teríamos, né, hoje, com esse tanto de lesão, o Reinaldo e o Caetano sendo os zagueiros mais firmes, né, mais seguros dentro do futebol brasileiro. A escolha do Jair Ventura também, na minha opinião, foi certeira. Hoje é normal, né, o Goiás voltando para a primeira divisão, teve esses seus erros na parte de montagem de elenco. Se a gente considerar dos 4 times que subiram, na minha opinião, só o Coritiba foi um pouquinho melhor dentro do mercado. Acho que eles trouxeram jogadores com características diferentes, boas contratações também que estavam aí dando bobeira no mercado nacional. Acho que foram um pouquinho mais rápido e manteve o trabalho da temporada passada com o Gustavo Morínigo. O Avaí fez um time bem mais ou menos também, acabou que acertou na mão ao trazer o Eduardo Barroca e conseguir bons resultados, né, principalmente dentro de casa nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é outra história, virou SAF, né, então é um pouco meio que complicado
a gente comparar com os outros 3 times que subiram também da primeira divisão. Mesmo assim, eu vejo outros elencos, no geral, na montagem de elenco, né? Acho que o do Goiás tem ali, juntamente com o Avaí e o próprio Juventude, acho que são os 3 piores elencos da Série A do Campeonato Brasileiro, mas dos 11 titulares eu vejo o Goiás um pouquinho melhor. Acho que dos 11 titulares em relação ao momento, eu vejo pelo menos assim uns 4 na teoria um pouquinho pior do que o Goiás. Acho que o próprio Avaí, o Juventude também tem um time bem razoável e a equipe do Cuiabá. Mas de elenco o Goiás não tem tantas boas opções no banco de reservas, se assim podemos dizer, para mudar, né, o seu esquema tático. Tanto é que o Jair Ventura vem sofrendo demais com isso nos últimos jogos. O Goiás deverá buscar aí no mercado certamente, isso posso confirmar aqui com vocês, 2 zagueiros, além do Anderson, mais 2 zagueiros irão sim chegar na equipe esmeraldina. A tendência é que pelo menos mais 2 jogadores de beirada do campo com bastante velocidade, isso também posso cravar para vocês, 2 zagueiros e 2 pontas, isso é certeza que chegarão em Goiânia. Além disso, caso aparecer uma oportunidade de mercado, o Goiás poderá buscar um outro volante, né? Um outro meio-campista ou até mesmo um outro centroavante, mas aí eu vejo um pouquinho mais por fora, já que hoje já temos 3, né? O Nicolas, o Pedro Raul e também o Renato Júnior. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né, sobre esses 3 reforços, a minha análise sobre o elenco do Goiás, as dificuldades também, né, nessa sua volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Goiás terminando esse primeiro turno aí com uns 23 pontos, já estaria de bom tamanho para buscar ali a definição, né, os 45 pontos o mais rápido possível no segundo turno. A boa contratação do Jair Ventura, que como eu disse, né, se não fosse por ele, acho muito difícil hoje o Goiás ter aí 2, 3 vitórias no Brasileirão. Acho que é um cara inteligente que entende de primeira divisão e tendo alguns outros reforços onde ele pode mudar também a característica durante as partidas do time com maior qualidade, com maior técnica, acho que pode dar melhores resultados para o Verdão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário para ajudar a gente no engajamento. Também se inscreva no nosso canal de cortes, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também, né, o link da Agin TV no primeiro comentário fixado para você assistir os jogos do Goiás ao vivo na tela do seu celular. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!